A paz do Senhor, povo de Deus, tem algo muito importante para vos falar nesse dia. Você que está me acompanhando no canal, segue aí o vídeo. E que Deus abençoe você, toda a sua família. Tenho certeza que essa palavra vai te abençoar grandemente em nome de Jesus, amém? Então eu vou mostrar aqui a estrada, conforme eu vou falando, você me acompanha e que você possa refletir bem e meditar sobre esse assunto de hoje, amém? Meus queridos amigos, você que segue no canal, estou aqui na Estrada Nacional, aqui de Torres. Eu quero poder falar sobre um assunto que falou comigo esses dias, nessa semana, acerca de como lidar com os inimigos da nossa vida, com os problemas que enfrentamos diário. Eu sei que todos nós temos batalhas tremendas para enfrentar diariamente, ok? Dentre elas, algumas que são muito difíceis de lidar realmente. No mundo que enfrentamos, desemprego, fome, doenças, guerras, ódio, discriminação, preconceitos e outras situações difíceis da vida. Porém, quais são realmente os maiores inimigos do ser humano? Então, principalmente, qual é o maior inimigo que eu e você temos? Alguém poderia falar as pessoas, os homens, o mundo, a política e outras coisas mais, doenças. Alguém poderia falar, alguém que lê, alguém muito religioso poderia falar, é o diabo, pastor. O maior inimigo do homem é o próprio homem. São as pessoas que matam umas às outras. É o lado espiritual, sobrenatural, é o diabo, é os demônios, é os anjos caídos. Tudo isso é verdade. Tudo isso é algo a se pensar. Mas eu pensando e analisando, querido irmão e irmã, o maior inimigo que eu e você temos, sabe o que é? Sabe qual é? Nós mesmos. Você mesmo. Você é seu maior inimigo. A maior ameaça para sua própria vida é você mesmo. Você sabia disso? Vou te dar um grande exemplo. Davi, ele venceu gigantes, venceu o gigante Golias, no caso. Ele venceu exército, muitas vezes, sozinho. Quando ele matou ali 200 filisteus para poder casar, ele estava ali praticamente sozinho. Ele foi desafiado por Saul. Davi, além de ter inimigos filisteu e ter gigante, urso e leão, que ele matou também sozinho, Davi enfrentou problemas familiares como seus próprios filhos. Todos esses problemas Davi venceu. Ele foi notável em muitas coisas. Exército, gigante, urso e leão, ele matou, destruiu e venceu. Em tudo Davi prosperar, porque o Senhor era com ele. Foi fácil? Não foi. E ainda para piorar também, o próprio povo dele, no caso Israel, lutou contra Davi por causa de Saul, a pessoa que ele ajudou. E não tem coisa mais triste que quando alguém o trai, alguém lhe persegue da sua própria terra, do seu próprio país, que foi Saul, por inveja e por ciúme. Tudo isso nos abate, nos aflige, eu e você, ao ponto de desanimar da vida. Realmente esses inimigos nos faz muitas vezes chorar, nos entristecer. Muitos salmos de Davi foram escritos em meio a muita tribulação dessa. Porém, no meu ponto de vista, e analisando biblicamente falando,
O maior inimigo do ser humano não é o diabo também, porque fala também que o diabo incitou Davi a numerar, a contar o exército de Israel. E ele fez isso por causa do diabo ter colocado no coração dele ou na mente dele, e ele fez e ele pecou. Tudo bem até aí. Mas o pior inimigo de Davi, e eu comparo com um exemplo de todo ser humano, de homem e de mulher, é a sua própria cobiça. Ser levado ou ser dominado pelas suas emoções, ou seja, você mesmo. A Bíblia diz em Jeremias que o coração do homem é enganoso e perverso. Quem o conhecerá? É perverso. Quando eu olho, se eu não me engano, Jeremias 17:9, se eu não estiver enganado, fala que o coração do homem é enganoso e perverso. A Bíblia fala também, Paulo em Romanos, Paulo disse assim: o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu aborreço, que não quero, esse faço. Ele fala também lá no final: miserável homem que sou, quem poderá me livrar do corpo desta morte? Paulo, ele olha para si mesmo e analisa a sua própria vida, e ele chega a uma conclusão: que não há bondade no ser humano, que não há misericórdia no coração do homem, não há um sequer que faz o bem. Salmo fala isso. Eu não sei se é no Salmo 14 que fala: não há ninguém que faz o bem, todos se afastaram de Deus, todos pecaram. Fala em Romanos também que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o maior inimigo nosso, o maior inimigo de você é você mesmo. Davi, quando ele peca em adultério, quem fez Davi pecar? Ele foi o diabo? Foram as pessoas? Não, ele mesmo pecou, ele mesmo errou, ele mesmo tomou a decisão de errar e de pecar. Quando você vê alguém na cadeia, na prisão, quando você vê alguém sofrer em alguma área da vida, muitas delas não é por provação, não é pelo deserto da vida, pelos vales, como nós usamos termos evangélicos, né? Mas muitas lutas, não é nem luta, muitos sofrimentos que o ser humano passa no geral são causados pelos seus próprios erros. Muitos erros que você comete, quem sabe, foi causado por você mesmo. Não quero julgar ninguém, mas irmão, Davi, quando ele erra, quando ele peca no adultério, quando ele comete algo contra Deus, ele errou ali, cometendo adultério e cometendo um assassinato, um homicídio praticamente. Ele mandou matar o marido, mandou matar aquele homem que era casado. Ele tomou a esposa que não era dele. Ele roubou aquela mulher praticamente, de uma maneira terrível. E Deus usa o profeta para corrigir Davi. Hoje, se não fosse a palavra de Deus, irmão, o que seríamos de nós? Por isso que é importante você ler a Bíblia, pensar na palavra e analisar. Será que algumas coisas que eu estou fazendo é correto diante de Deus? Será que algumas coisas que eu estou vendo, que eu faço, que eu consinto fazer, porque há pessoas que não fazem? Davi não matou, ele não pegou a espada e matou Urias, mas ele mandou uma mensagem para o seu homem lá do exército, se eu não me engano Joabe, para matar o seu capitão, o general, para matar o homem. Ele não matou com as suas próprias mãos, mas ele deu ordem. Há muitas pessoas também que dão ordem, que são pessoas de autoridade, de posição, que dão
consentimento nas coisas, como político, pessoas líderes do mundo que cometem os maiores erros da humanidade. Hoje o mundo sofre por causa de erro humano. O mal da humanidade é o pecado. O pecado do ser humano tem levado à destruição da raça humana. Se o mundo está enfrentando coisas horríveis, é por causa dos seus próprios pecados. Por isso que é importante se arrepender. Por isso que é importante pedir perdão para Deus. Por isso que é importante você, irmão ou irmã, buscar a misericórdia de Deus na sua vida. A Bíblia diz: Adão, maldito é a terra por causa do que tu fez. A maldição caiu sobre a humanidade por causa de um erro humano. Não foi por outra coisa. Por causa de um só erro de Adão, a humanidade até hoje está sofrendo essa consequência. Irmão, o pecado traz consequências horríveis. Então, pensa uma coisa. Quem sabe a sua vida hoje, você está sofrendo, está apanhando, passando por algo porque você errou no passado. Está pagando as consequências. Pastor Leandro, qual é a solução disso? É se arrepender, buscar o perdão de Deus. Davi, apesar do erro que ele cometeu, que foi horrível aos olhos de Deus, ele merecia morrer por causa daquilo que ele fez. Deus o perdoou, mas ele buscou, ele chorou, buscou em lágrimas o perdão verdadeiramente. Irmão, Deus é misericordioso. Deus não quer que você cometa os mesmos erros. Israel é um exemplo claro disso. Quando o templo de Salomão foi destruído, foi por causa do erro de Salomão e do povo também. Quando Nabucodonosor entra para destruir o templo e a cidade de Jerusalém, porque toda a nação pecou e errou. Muitos erros de uma nação, muitos erros de um líder, de uma pessoa de família, de uma pessoa trabalhadora, de uma pessoa que se esforça muito no mundo inteiro. Quantas pessoas inteligentes, formadas, pessoas empresárias, pessoas de estudo, pessoas de renome, estão sofrendo por causa dos seus próprios erros. Irmão, analisa bem, um médico, quando ele faz uma cirurgia de um paciente, se ele não usar os métodos certos, em vez dele salvar aquele paciente, ele pode matar aquele paciente. Quantos erros médicos nós vemos acontecer no mundo hoje? O que acontece? Uma falha terrível. Um advogado que vai julgar uma causa, um juiz, se ele não julgar de maneira justa, ele pode cometer um erro para sempre. Há casos raros, específicos, de prisioneiros que passaram mais de uma década, mais de anos, mais de 10 anos na cadeia, que não mereciam estar ali naquela prisão, foram julgados de maneira errada. Quantos erros humanos é realizado no mundo todo? Então, meus queridos irmãos, igreja, assim a vida de um pastor, assim a vida de um líder político, de um médico, um advogado, de um juiz, de um empresário, de um pai de família, de uma mãe de família, de um filho também, de qualquer pessoa comum nessa vida. Muitas coisas, uma sociedade, uma nação, ela pode sofrer por causa de erros humanos. Há muita gente que não vê isso. O pecado é o maior inimigo do ser humano, é o pecado, os erros pessoais nossos. Há muitas pessoas que fazem a vida, anda de qualquer maneira, faz de qualquer maneira. Não, nós temos que entender uma coisa. A Bíblia diz muitas coisas que nós não podemos fazer. Muitas coisas são proibidas. Muitas coisas nós não podemos fazer, meus irmãos. Nem tudo o cristão pode fazer. Todas as coisas
me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei me levar por nenhuma delas. Nem todas as coisas eu posso fazer. Eu podia falar aqui muitas coisas. Um aborto, por exemplo, é pecado o aborto. Você tirar uma própria vida de uma criança. Mãe, se você engravidou de uma maneira indesejada e você quer tirar essa criança, isso é errado, é pecado aos olhos de Deus. Você não pode tirar essa criança desse ventre. Essa criança não é sua, apesar de você gerá-la no seu ventre. Há muitos lugares que você pode doar para uma instituição, adotar, mas nunca tire uma criança. É pecado aos olhos de Deus. Isso é errado. Eu pastoreei na Espanha. Uma irmã engravidou porque o marido, o seu companheiro, não quis aquela criança. E ela tirou por gostar daquela pessoa. Depois de 14 anos depois, essa mãe ou essa irmã, uma pessoa de bom coração, de bom caráter, trabalhadora, ela quis engravidar. Sabe o que aconteceu? Nunca mais engravidou, irmãos. Você está vendo as consequências dos erros do ser humano? Ah, pastor, Deus poderia. Deus poderia fazer ela engravidar. Com certeza, Deus é bom. Quantas mulheres que não poderiam engravidar, Deus abriu a madre, como de Sara, como de Ana e de outras mulheres da Bíblia, como Isabel, que era velha, deu à luz a João Batista. Mas o exemplo também de mulheres que se feriram no seu corpo e depois nunca mais engravidaram. Deus é mau? Não, Deus é justo. Você mesmo causou esse problema. Foi o que aconteceu com essa mãe. Alguma coisa no seu corpo impediu dela engravidar. Porque quando uma mulher faz um aborto, ela está machucando o seu corpo, além de matar uma criança. Isso é assassinato, isso é homicídio e é pecado. Quando você rouba algo que não é seu, quando você tira algo que não é seu, isso é errado, é pecado. Você que é casado e trai a sua mulher, isso é adultério. O adultério é pecado, é errado. Você que é jovem e deseja casar um dia e você não contém o seu corpo e peca, é pecado o sexo fora do casamento ou antes do casamento. O sexo, ele é permitido biblicamente falando quando você casa, após o casamento. E depois do casamento você só pode ter relação com a sua esposa. Fora disso é adultério. E você que é solteiro, você não pode cometer, porque é pecado. Isso é prostituição, fornicação. Pastor, eu estou errando nisso, pastor, eu não consigo conter o meu corpo. Eu tenho uma namorada, mas todas as vezes que nós estamos juntos, nós erramos, nós pecamos. Então se arrependa. Busca a misericórdia de Deus. Busca o perdão de Deus. Eu te aconselho a casar então. Se você não contém o seu corpo, casa. Melhor casar do que abrasar. Mas não casa de qualquer jeito não. Casa com alguém que você ama. Não casa apenas por sexo, porque isso é burrice. Isso é ingênio. Isso é tolice. Casamento não é apenas por necessidade. É por amor. É por compromisso. Eu vejo quantas pessoas sofrerem nessa área conjugal, sentimental, porque não se controlam. Sansão é um caso de uma pessoa ansiosa, carente emocionalmente, que todas as mulheres que ele via, ele queria cobiçar e manter relação sexual. Quantos homens, quantas mulheres que estão sofrendo na sua vida sentimental, emocional, porque não controla suas emoções. E você deseja um casamento e você quer ser feliz. Como você vai ser feliz? Porque a primeira pessoa que você encontra, você deita, você já quer fazer sexo, você se relaciona intimamente como se aquela pessoa fosse o teu marido ou a tua esposa. Você está antecipando o casamento.
Isso é errado aos olhos de Deus. Se você não sabia disso, isso é pecado. É pecado. Sansão, ele pecou. E ele, infelizmente, dura coisa que eu vou falar, irmão. Sansão, por não se controlar, por não manter as suas emoções, ele perdeu uma grande oportunidade, um grande dom de ser pai. Sansão foi um grande guerreiro, foi um homem muito forte, mas ele não foi pai. Então, se você quer ser pai, casa com alguém que você ame, para ser a mãe da sua filha ou a mãe dos seus filhos. Amém? Eu recomendo você esperar o tempo de Deus. Quantos jovens, irmão, que sofrem nessa área? Você sabia, jovem, que a droga é uma droga mesmo? A cocaína, crack, maconha, cigarro também, bebidas alcoólicas, isso estraga o seu corpo e isso é pecado. O maior inimigo do ser humano é ele mesmo. Quantas pessoas morrem em acidente de trânsito por causa do álcool, por causa da bebida? No Brasil, misericórdia. Quantos jovens fazem coisas horríveis por estarem dominadas pelo álcool, alcoolizadas? Eu vi um caso em Portugal de uma jovem de 20 anos que ela foi desafiada com seus amigos, bebeu vários copos de bebidas alcoólicas, ficou bêbada e os seus amigos levaram ela para casa e foram embora, mas teve um atribulado, usado pelo coração perverso, que entrou na sua casa e abusou sexualmente aquela jovem de 20 anos. Entende isso, irmão? Quem foi a culpa disso? O homem, é claro, que abusou. Foi ele que abusou e ele merece ser punido e ser julgado por isso. Mas se ela também tivesse evitado a beber, com certeza ela não sofreria esse abuso. Eu estou falando que há casos que acontecem na vida do homem e da mulher, principalmente na vida de muito jovem, que são causados pelos seus próprios erros, pelas suas próprias decisões. Não estou querendo dizer que tudo é culpa nossa, não. É culpa do ser humano, não. Há caso que a pessoa fez a maldade. Mas, irmão, muitas coisas que acontecem, muito sofrimento que há no mundo é causado pelo próprio homem, pela própria mulher. O aborto, o estupro, violência doméstica. Quantos homens aí, homem, você que me ouve, que bate na sua mulher, que espanca a sua mulher? Isso é uma vergonha. Você é um ingrato, você é um bruto. Você tinha que ser preso. Não se faz isso com uma mulher, jamais. A mulher não foi criada para isso, foi criada para ser amada. A Bíblia diz: são homens que não sabem respeitar, não sabem a sua posição. Se você quer saber a sua posição como marido, como homem, como uma mulher, leia a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai evitar muitos erros na sua vida. Por isso que é importante guardar a palavra de Deus. Fala: guardei a tua palavra para não pecar contra ti, para não pecar contra mim também, contra você também. Porque quando eu guardo a palavra de Deus, eu evito pecar contra Deus e contra mim mesmo e contra o ser humano. O mundo será melhor. O mundo será melhor. Então, qual é o nosso maior inimigo? Nós mesmos. Você mesmo. Quando você faz o bem para você mesmo, você está fazendo o bem para as pessoas ao seu redor. Você vai ser o melhor pai, você vai ser uma melhor mãe, você vai ser o melhor marido e você vai ser uma melhor mulher, uma melhor esposa, se você fazer o bem para você mesmo. Infelizmente a vida é assim. Amém, meus irmãos? Palavra séria, é uma palavra pastoral para você meditar, para você refletir diante dessa pandemia. Lembra? Esse vírus invisível que ninguém consegue ver ao olho humano tem matado milhares de pessoas. Muitos até ignoram. Há pessoas que acham que esse vírus é tolice. Irmão, assim é. Muita gente ignora a palavra de Deus, ignora os mandamentos do Senhor e estão sofrendo grandemente hoje as suas próprias decisões que tomaram no passado. Quem sabe você hoje está sofrendo por decisões que você tomou lá
há 5 a 10 anos atrás, há um ano atrás, há um dia atrás, quando você faz algo errado, você sofre as consequências. Então, por isso, irmão, que vale a pena obedecer a Deus, vale a pena obedecer ao Senhor. Um exemplo disso é Daniel. Daniel, ele tomou uma decisão: não vou me contaminar com as iguarias do rei. E Deus honrou Daniel pela decisão que ele tomou em um lugar que ele não morava, que não era sua cultura, em outro país, que tinha vários deuses, várias tentações. É possível manter-se puro, é possível manter em santidade, mesmo em lugares desfavoráveis e difíceis. José também, ele tinha todo motivo de poder aproveitar e ter relação com a mulher do seu senhor. Ele poderia aliviar sua necessidade, mas com certeza ele ia sofrer uma grande consequência. Poderia ser morto quando o marido soubesse daquilo, o senhor dele. Ele foi preso, injustiçado, mas Deus honrou José. Ele virou governador. Ele teve uma posição melhor do que mordomo. Ele foi governador. Ele foi abusado como estrupador, foi acusado como violentador, mas Deus deu para ele uma esposa. Ele foi pai. Irmão, isso é justiça de Deus. Quando você faz as coisas certas, Deus te honra. Jovem, espere em Deus. Seja qual for o teu sonho, os teus desejos, os teus propósitos, toma decisões certas e corretas na sua vida. Eu sei que esse vídeo está aí há mais de 26 minutos, mas entenda uma coisa: vale a pena você ouvir até aqui. O Espírito de Deus quer mudar os teus pensamentos hoje. Não seja regido, dirigido pelas coisas que você vê pela internet, pelas redes sociais, pela televisão, pelo rádio ou internet. Que a sua vida seja dirigida por Jesus, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Um grande abraço para você. Que a partir de hoje, que o Senhor te ajude a vencer todas as tuas tentações. Eu sei que há muita gente aqui que precisa de libertação, que está agarrada às coisas, com as fraquezas da carne. Que o Senhor te dê graça. Lembra? Sabe qual foi a vitória de Paulo nas suas fraquezas carnais e humanas? Foi a graça de Deus. Ele falou: miserável homem que sou, quem poderá me livrar do corpo dessa morte? Em Cristo Jesus. Porque pela graça ele falou: a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder aperfeiçoa na tua fraqueza. Na graça de Deus você vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. A graça de Deus vai te fazer vencer as tuas fraquezas, mas não deixa que as tuas fraquezas sejam mais fortes do que a graça de Deus na sua vida. Que as tuas fraquezas possam te levar aos pés de Deus. Que as tuas fraquezas te levam para, se você se humilhar, para buscar o arrependimento em Deus, mas não para você se afastar de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Estou chegando aqui na empresa para trabalhar. Eu espero que você seja abençoado com essa mensagem, com essa reflexão. O nosso maior inimigo é nós mesmos. Lembra de Caim? Olha que Deus falou para Caim: o pecado jaz à tua porta, viu? Mas cabe a ti dominá-lo. Foi o que Deus falou para Caim. O maior exemplo é esse. Cabe a ti dominar. Domina os teus pecados. Domina as tuas fraquezas. E você será um vencedor em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós somos mais do que vencedores. Não por você mesmo, não pelos seus méritos, mas por Cristo Jesus. Você só vai vencer isso com Cristo Jesus. Você vai vencer. Crê nisso, em nome de Jesus. Um abraço, meu querido irmão e irmã. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.